Oi gente, meu nome é Larissa, eu tenho 18 anos e eu passei em primeiro lugar em medicina na UFES e em primeiro lugar geral. E eu quero contar um pouquinho pra vocês como é que foi a minha trajetória até alcançar esse resultado. Então, eu tentei vestibular por 2 vezes, uma vez no terceiro ano e uma no pré-vestibular. E no terceiro ano, a minha rotina de estudos era bem intensa. Eu estudava cerca de 6, 7 horas por dia, além das 5 horas que eu estava na escola. E eu tive que abrir mão de várias coisas. Eu, assim, sou uma pessoa que vou bastante na igreja e tal, e naquele ano eu parei um pouco de ir. Assim, claro que eu ainda tinha um contato com a igreja, mas eu diminuí um pouco a minha frequência nos cultos e tal. E além disso, a minha rotina intensa de aula até no sábado e tal, e estudando 6, 7 horas por dia, acabou me deixando muito cansada no final do ano e na hora da prova. E uma semana antes da prova, a prova era no domingo, segunda e terça, uma semana antes, um domingo antes, eu passei mal, fui até pro hospital, assim, com falta de ar e tal. Aí eu cheguei lá, assim, toda, nossa, tá acontecendo alguma coisa comigo, não sei o quê. Aí o médico, não, isso é ansiedade, calma, não sei o quê, você tá bem e tal. Aí ele falou, vai acontecer alguma coisa agora, assim, você tá esperando por alguma coisa? Eu falei, não, imagina, só uma prova de vestibular, de medicina, não sei o quê. Aí ele, não, calma, você vai conseguir, vai vir trabalhar com a gente e tal, você vai conseguir, vai passar, não sei o quê. Quer que eu vá lá fazer a prova pra você? Eu falei, não, não precisa não, não sei o quê. Aí você tava assim, bem intensa, né? Aí eu tentei, depois na segunda-feira eu faltei a aula, né? E depois tentei segurar as pontas, assim, naquela semana. Mas aí chegou no domingo, fiz a prova, tentando parecer calma por fora, mas por mim tava bem tensa, né? E acabei não passando na prova, por 0,7 pontos. Aí no pré-vestibular eu tentei fazer algumas coisas diferentes, para ter resultados diferentes. Então eu resolvi diminuir um pouquinho a minha carga horária de estudos, que assim, estudar 6, 7 horas no terceiro ano me ajudou muito no pré-vestibular. Mas diminuir também a minha rotina, minha carga horária na rotina de estudos, facilitou também pra mim, pelo menos pra mim, pra eu poder passar. E eu estava geralmente 3 a 4 horas por dia. Pode parecer pouco, tem gente que estuda 8 horas, mas pra mim foi o suficiente. Porque a palavra de Deus ela fala em Mateus 6,33: buscar em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça, e as demais coisas serão acrescentadas. Então eu falava que Deus pra mim era o primeiro lugar na minha vida. Então o resto, as demais coisas, que seria a medicina também, ia ser acrescentado se eu colocasse ele em primeiro lugar. Eu falei que eu não tinha apenas que falar que ele era o primeiro lugar da minha vida, mas também fazer isso com o meu tempo. Então eu ia pra escola às 7 horas, voltava meio de meia, almoçava, aí dormia mais ou menos das 1h30 até umas 2h30, e depois eu separava uma hora pra me orar. Eu orava e lia um pouquinho a Bíblia também, das 2h30 até as 3h30. Das 3h30 às 6h30 eu estudava lá, focada, estudando. E uma parte também importante que eu achei, que um monte de gente também não faz, é dormir um pouquinho antes. Eu dormia 1 hora, eu nunca consegui estudar sem dormir. Já tentei estudar sem dormir, mas na vez que eu tentei, eu tava quase dormindo em cima do livro. Que eu tinha que estudar muita coisa, vou conseguir estudar umas 4 horas hoje. Aí eu fui tentar e não consegui. E aí eu separava 1 hora pra dormir e 1 hora pra orar também. Porque eu tinha que separar um tempo pra falar com Deus, eu gostava de ouvir música também nesse tempo e tal. E aí depois eu estudava 3 horas. E aí, depois das 6h30, eu já tinha que tomar banho, porque eu fazia um curso na igreja chamado Centro de Treinamento Bíblico Rema Brasil. E aí, nesse curso, eu aprendia sobre fé, sobre a palavra de Deus, sobre paciência. E aprender sobre isso me ajudou nessa rotina de estudos a continuar, a descansar em Deus, a esperar em Deus, a confiar e tal. E era segunda, quarta e sexta esse curso. Terça e quinta, o curso era das 8 às 10. E terça e quinta tinha culto, também 8 horas. Terça de oração e quinta era um culto normal. E eu não gostava de faltar, que parecia que se eu estivesse faltando, eu tava meio que perdendo tempo, sei lá, perdendo alguma coisa por não ter ido no culto. Aí eu não gostava de faltar. Então eu tentava ir sempre. Às vezes eu fiquei para estudar também, eu estudava 5 horas naquele dia que eu ficava, mas só quando eu estava precisando muito de estudar. E nos sábados eu ia pra escola, porque era aula de manhã e tal.
E várias vezes assim, tinha culto de jovens no sábado, então eu ia, por exemplo, tinha aula de manhã, ou tinha prova no sábado, acabava às 6h30, eu ia correndo pro culto de jovens. Então foi bem intensa assim, minha rotina. Tinha culto no domingo, às vezes eu tinha prova no domingo, eu ia correndo pro culto logo depois da prova, às vezes até de roupa de uniforme e tal. E aí foi assim, intensa minha rotina. No meio do ano, eu passei em 2 faculdades federais, pelo SISU, a UFJF, que é em Juiz de Fora, e São João del Rei. E assim, a mais conceituada que eu achava das duas era o FJF. O pessoal falava que era mais, o hospital universitário lá era legal e tal. Mas aí o meu pai queria que eu fosse e minha mãe não queria. Aí eu perguntei pro meu pastor, pro meu líder de louvor e pra uma professora do Remo, que é minha amiga também, o que eu deveria fazer. Porque tava em dúvida, né? Meu pai falando sim, minha mãe falando não. Aí os 3 falaram que sentiram de eu não ir. Mas além disso também, Deus já tinha falado no meu coração de eu não ir. Porque sempre que eu pensava nessa hora de SISU e tal, de ir, não ir, eu lembrava daquela passagem de Abraão, Isaac e Ismael. E Sara, que é a esposa de Abraão, tentou dar um jeitinho adiantando a promessa do filho. E colocou Agar para dormir com Abraão para ter Ismael. E isso gerou muitos problemas para a família deles e até os dias de hoje tem problemas por causa disso. Então eu falei, não quero adiantar uma coisa pra mim, que daqui a 6 meses eu já posso conseguir com a UFES. A UFES sempre foi o meu sonho, então eu não vou, só porque eu passei numa federal, eu vou nessa federal pra sair logo dessa rotina tensa e tal. Eu quero a UFES, então eu vou conseguir a UFES. Esse é o meu filho da promessa, assim como foi Abraão. Então eu queria muito a UFES e eu ia continuar até fazer a UFES. Uma semana antes do Enem, me mandaram um e-mail falando da UFJF. Parabéns, caloura, você agora tem que fazer essa matrícula e tal, uma semana antes do Enem. E eu falei, não, vou conseguir, vou continuar estudando, não vou pra UFJF, vou continuar estudando, vou fazer tudo de novo, o Enem, a UFES, vou fazer tudo de novo. E assim eu fui fazer. E até na prova da UFES eu estava muito mais tranquila, por ter buscado mais a Deus nesse ano, por ter orado mais, eu estava muito mais tranquila na hora da prova, estava muito mais calma. Então, na hora da prova mesmo de biologia, eu lembro que uma questão, eu não sabia ela quase que inteira. Era letra A, B e C, A e B eu não sabia. Aí eu fui pro banheiro, eu fui orar no banheiro. Aí eu falei, Deus, eu preciso muito de saber essa resposta, porque ia parar tipo uns 2 pontos assim, se eu errasse. E é praticamente a diferença entre o primeiro colocado e o último colocado, 2 pontos, 2, 3 pontos. Aí eu falei, eu não posso errar, se eu errar eu não consigo, se eu acertar eu vou conseguir, porque essa vai ser a questão diferencial da prova. Aí eu olhei no banheiro e tal, botei minha carteira e continuei lendo o texto daquela questão, que era a última questão que eu tinha que responder naquele dia. Aí depois, assim, do nada, assim, uma palavra no texto saltou, assim, na minha... sei lá, saltou na minha cabeça, assim, eu falei, nossa, é essa a resposta. Eu lá escrevi e estava certo. E era uma resposta que eu realmente nem sabia direito, eu fui meio que chutando, assim, a resposta. E foi a certa. Então eu sei que foi muito, assim, do Espírito Santo mesmo comigo naquela hora, me ajudando a responder aquela pergunta. Também por causa do processo que eu tive mais intimidade com ele durante o ano, eu consegui, sabe, ouvir a voz dele na hora da prova, me ajudando. Então, e agora eu passei, primeiro lugar, medicina, maior nota, primeiro lugar geral da UFES, que era meu sonho mesmo, e agora até fazer matrícula essa semana e tal, e eu agradeço a Deus muito por isso. E eu quero dar um conselho pra você que vai fazer vestibular esse ano, que já tentou e não conseguiu, que você coloque sempre Deus na sua frente, o reino de Deus em primeiro lugar, porque o resto, as demais coisas acrescentadas na sua vida, vai ser acrescentado. Você não precisa duvidar. Se você quer uma faculdade, uma determinada faculdade, continue buscando até conseguir ela, que você vai conseguir. Não tenha medo de parecer doido aos olhos do mundo, porque muitas pessoas falaram que eu estava meio... nossa, você é doido, desistir de 2 faculdades lá no meio do ano para tentar a UFES, que você nem sabe se vai passar. Se depois você não passar na UFES, você vai fazer tentar mais um ano ainda. Aí foi muita gente falando isso, vocês vão passar na UFES, isso aqui. Eu falei, não, eu vou passar na UFES, eu não tenho plano para se eu não passar na UFES, eu não sei o que eu vou fazer depois. Pra mim, eu tô querendo passar na UFES e pronto. E aí eu falava isso e tal. E aí que você possa fazer isso mesmo. Se você tem um foco, continue nesse objetivo, busque a Deus em primeiro lugar, coloque Ele sempre na sua frente, estude sim, seja focado nos estudos, mas não perca tudo, sabe? Não tire todo o tempo com a sua família, com seus amigos, para ficar só estudando, porque faculdade não é tudo. Os seus estudos não é tudo para você, não tem que ser tudo. Você tem que focar também em outras coisas. E uma última notícia agora, eu tô querendo dar uma aula de redação. As minhas aulas de redação da UFES e do Enem foram muito boas, tirei 980 no Enem, na redação.
Eu quero dar esse curso de redação. Se você estiver interessado, aprender um pouco mais sobre redação, os meus contatos vão estar aqui embaixo. Viu? Valeu!